povo, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis. E hoje eu tô aqui com Leopoldo Pacheco e Carol Gonzalez, que estão em cartaz com a peça Sangue em Brasília até o dia 6 de abril. Gente, um prazer falar com vocês, muito bem-vindos à nossa redação. Prazer é nosso, imagina. Prazer. Bom, gente, então eu vou começar com a pergunta que é sobre o tema da peça. A peça Sangue fala muito sobre dominação, sobre poder, né, nessa coisa humana. E eu acredito que no meio artístico isso reflita muito. Eu queria saber se vocês já passaram por alguma situação parecida, como é que vocês lidam ou lidaram com isso? Doido, Carol. A peça, ela é baseada até num fato, ela não é totalmente real, né, assim, baseada mas ela é baseada num acontecimento de dominação, né, porque a gente ia fazer uma peça, tinha os direitos autorais para fazer e depois foram tirados esses direitos autorais de um autor francês. Então foi isso já foi uma espécie de domínio ali, de controle, né, em cima de uma produção cultural, né. Então, e acho que do colonizador com colonizado, também, que são coisas que a gente acaba discutindo. E isso aconteceu e inspirou o Kiko, que já era diretor dessa montagem que estava acontecendo. E o Kiko é um excelente dramaturgo, é um excelente diretor, ele é um ator incrível, ele tem uma companhia de um trabalho seríssimo em São Paulo, a Velha Companhia. E ele desenvolveu essa dramaturgia do Sangue junto com a Carol, que eles tinham começado esse projeto foi proibido e o Kiko falou, vou escrever sobre isso, sobre essas mazelas difíceis que a gente passa no teatro, que acho que sim, as coisas interferem profundamente no nosso andamento, no caminhar da produção teatral, né? A gente sempre tem, no caso aqui, estamos falando sobre esses, existem tantos outros fatores que acontecem com a gente diariamente, assim como em todas as profissões, né? A nossa sorte é a gente poder usar isso como um espelho, né? Para a gente refletir realmente sobre isso tudo. E o Kiko escreve um texto incrível, que é o Sangue. Metade dele aconteceu e a outra metade ele fabulou em função desse universo que a gente vive, né, das dificuldades que a gente passa na nossa carreira. Bom, gente, em um mundo que a tecnologia e a inteligência artificial está aí avançando e criando cada vez mais coisas, roteiros, textos, e eu acho que tem essa ligação com direitos autorais também, que de certa forma afeta muitos artistas. Como é que vocês enxergam isso hoje, o impacto disso no trabalho de vocês? Eu acho que os direitos autorais tem que existir, né? Acho que a gente nunca foi contra essa situação, né, do que aconteceu na peça, porque eu acho que assim as pessoas, os autores, os artistas, eles têm direito a isso, né? Hoje em dia deve ser muito difícil, né, esse controle por conta das divulgações, internet, redes sociais, mas eles são necessários, né? Ter o artista poder se receber, né, pelo que ele faz. E a regulamentação da inteligência artificial, eu acho que sim, é fundamental para para todo mundo que trabalha com alguma coisa criativa e que depende do humano para criar isso, né? Assim, eu não consigo acreditar que a gente possa ser substituído no mais profundo do nosso sensível, né? Eu sinto isso em relação, por exemplo, falando eu como ator, como eu me sinto, né? Sei lá, são 40 e tantos anos de carreira, eu tenho um leque de coisas que eu vi e vivi que são meus, muito profundos e muito particulares, né? O que eu sinto quando eu vejo uma exposição, como eu vejo um show de um cantor, como eu pinto um desenho, como eu entro em cena. Então, assim, o nosso instrumento, cada dia mais, ele é sofisticado pela quantidade de informação que eu fui absorvendo durante a minha vida inteira. Então, sou eu instrumentista, diferente do instrumentista da Carol, né? Então, eu não consigo imaginar que a inteligência artificial substitua isso, né? Então, o ator, especificamente o ator, não o autor, nem em outras áreas que vão sofrer com a inteligência artificial, sim, eu acho que precisa regulamentar, é importantíssimo. Assim como a questão dos direitos autorais, né? A gente tem
né? Hoje em dia abriu para os streamings e a gente não recebe absolutamente nada, né? Então, assim, precisa se regulamentar, tanto a inteligência artificial quanto os direitos autorais conexos. Sim. Outra coisa é o teatro. O teatro é uma coisa que é mais difícil de ser consumida hoje com a facilidade de um streaming, né? Como é que vocês se sentem ainda representando esse tipo de arte? Qual a dificuldade que vocês passam hoje para colocar uma peça em cartaz e estar ali durante 4 finais de semana, vocês vão ficar aqui em Brasília. Quais dificuldades vocês enxergam e passam para estar ali colocando o que foi o começo de uma cultura para ter o streaming hoje, mas que as pessoas acabam recorrendo à coisa mais fácil, em casa, às vezes gratuita ou não, mas recorrendo à coisa mais fácil para assistir conteúdos, enfim. Eu acho que o teatro sempre foi, né, uma arte difícil no Brasil, né? Até antes da questão de ter a TV, né? Antes, assim, estou vindo bem para trás, né? A arte não é uma coisa tão prestigiada no nosso país, né? Mas eu acredito, seguindo o que o Léo estava falando, né, em relação à inteligência artificial, que o teatro tem um lugar do ao vivo e do humano ali presente, que eu acho que sempre, talvez se evolui muito, né, a inteligência artificial, eu acho que vai ser uma pérola ali, sabe? Porque esse contato humano, ele é maravilhoso, muito rico e insubstituível, né? Então, eu tenho, assim, eu tenho esperança nesse sentido, né? Eu acho que o teatro nunca vai morrer, apesar de ser muito difícil ser feito no Brasil. Ele é muito difícil mesmo. E toda a campanha que tem contra o teatro, né, questões de Lei Rouanet, as desinformações, né? Então, mas eu acho que é uma arte que já tem mais de 2000 anos e vai perdurar ainda muito tempo. Eu sinto que, curiosamente, passamos por um período muito difícil como artistas, né? Foi muito complicado. E hoje em dia eu olho em São Paulo, tudo que eu tenho ido ver, eu sou paulista, tudo que eu tenho ido ver, eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho visto os teatros cheios, sabe? Então, assim, curiosamente, tem acontecido o interesse das pessoas pelo teatro. O próprio Sangue é um projeto de muitos meses, são 4 estreias que a gente está tendo desse mesmo espetáculo, desde agosto até agora, né? Então ele é um projeto longevo, ele é um texto que lida com um assunto interessante e as temporadas têm sido incríveis, assim. Então eu também tenho a dificuldade de produzir, é inegável, sim, é difícil, no Brasil é muito difícil você produzir, as pessoas têm interesse em ver coisas mais fáceis. Sangue é um texto mais difícil nesse sentido, então eu sinto que a gente nada numa contramão que é boa, no sentido de poder abrir um pouco esse espaço também. E tem sido muito, muito legal, né? Assim, as experiências que a gente tem com o Sangue têm sido muito legais nesse sentido. E Carol, você falou sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é muito polêmica ainda por conta da desinformação, né? O que vocês acham que falta desmistificar para que as pessoas entendam isso de uma vez por todas e entendam o real motivo e o real propósito da Lei Rouanet? Olha, primeiro precisa de mais informação, né? Falar a verdade mesmo do que é, porque tem vários setores no Brasil que tem também, né? Eu não me lembro agora o nome exato, assim, mas uma ajuda do governo. É isso, uma ajuda, né? A indústria automobilística, por exemplo, tem muito mais do que o setor cultural. E então informar a população também de quanto isso retorna financeiramente, né? Quantos empregos são gerados e, além de tudo, leva informação, leva cultura, leva reflexão para todos e como a arte é necessária, né? Porque a gente aqui na peça, a gente fala de dominação, a gente tem um teatro dentro do teatro, a gente fala de teatro, mas a gente fala da vida. Então, e tem esse contato humano, sensível, como o Léo estava falando. Então, eu acho que precisa ter essa informação, mas eu acho que até anterior a isso, eu acho que a gente é um país que é constituído para se não valorizar a cultura, propositalmente, né? Para que as pessoas não reflitam e é isso, né? Então, eu até tive uma professora de português quando eu era criança que era contra teatro. Falava, precisa, né,
precisa dar de comer e não... E fala, poxa, é minha professora de português, né, falando isso, né? Então, acho que tem uma cultura muito antiga no Brasil, que talvez venha da época, sei lá, do início mesmo, de não deixar que tenha essa informação, porque as pessoas não reflitam, né? Então, seria uma campanha enorme, né? Eu acho que a Rouanet, ela é a ponta do iceberg de tudo isso, sabe? Eu não sei te dizer em números exatos, mas eu sei que isso é renúncia fiscal e todo real investido retorna quase em dobro. Enfim, eu não sei te dizer em números exatos. Mas sim, inclusive a cultura faz parte do PIB brasileiro. Né? Então, assim, a gente não está falando de... Não está falando de, sei lá, do que? De folha caída no chão. Não, a gente está falando de uma produção que gera muito emprego e que movimenta uma economia muito grande, muito representativa no Brasil. Né? E no sentido de você criar senso crítico às pessoas, eu acho que o teatro é fundamental para isso. Né? Gente, e cada projeto traz um desafio diferente. Eu queria saber sobre os personagens de vocês em Sangue e queria saber quais desafios esses personagens têm trazido para vocês durante essa temporada aí no teatro. Quer começar? Pode começar, Carol. Para mim tem um desafio porque foi inspirado em questões que eu passei. Então eu nunca tinha feito um personagem que era tão próximo a mim. Eu já prefiro um personagem diferente, né? E para assumir uma outra personalidade, uma outra pele e tal. Então, assim, tive uma certa confusão, precisei ter um certo respiro também, como se diz, né? De falar, tem essas diferenças, eu posso também criar, não está tão próximo a mim. Sim. Mas hoje, por exemplo, eu já vejo, né? Eu já consigo, lógico, a gente já está na 4ª temporada, essa distância foi sendo criada, esse personagem foi ficando mais concreto, mais sólido, mas é um desafio, porque é um personagem denso, cheio de nuances, eu preciso ter uma carga energética enorme também, assim, porque tem variações, né, grandes durante a peça, emocionais da personagem, mas é uma delícia, assim, é um desafio e eu acho que os 4 personagens, cada um tem, né, são muito diferentes os 4, então acho que para o público dá para se identificar, né, cada um pode se identificar com um, tem as transformações também, começa achando que um personagem é vilão, depois a gente descobre que não é, né? Eu estou curiosamente fazendo ele é quase ele sofre, ele é um antagonista dessa heroína, do outro herói, né? São 2 personagens que são heróis da história e 2 que são antagonistas. Um é vilão e o outro é o que sofre a ação de tudo o que está acontecendo. Ele é um francês, herdeiro da obra do irmão, que nunca teve o talento que o irmão teve. Então, ele é convencido a vir ao Brasil dirigir um espetáculo que estava sendo dirigido e feito com um elenco original. Ele vem e toma para si e ele vai enlouquecendo porque ele não alcança esse lugar da criação, né? E ao mesmo tempo tem essa cabeça colonialista, né? De se sentir superior, de se sentir... Então, assim, são personagens curiosos, né? Cara, se pegar um universo de um cara francês, a gente tem uma cena que é incrível, uma reunião, antes de vir ao Brasil dirigir o espetáculo, eles fazem uma reunião em Zoom para conversar. E como essa cena acontece, como essa tradução do francês para o português acontece, é absolutamente genial no espetáculo. É absolutamente genial. E divertida, inclusive. Né? Porque você vê uma discussão acalorada, discutindo com 2 franceses e 2 brasileiros, apesar dela falar muito francês, mas o outro não, então tem que se traduzir tudo o que está sendo dito. É maravilhosa a cena. Então são personagens muito ricos, né? Claro que no sentido, estou falando de um cara que você questiona a ética dele, você questiona tanta coisa, né? Mas é muito bom de fazer, muito bom. E no teatro tem essa coisa legal que você falou, Carol, que é de poder construir o personagem aos poucos, né? Diferente de uma produção de TV e tal, você pode ir construindo esse personagem, fazendo a mesma coisa, mas aos poucos. Como é que é esse processo para vocês? Olha, o teatro tem isso de incrível, né?
que é essa repetição, você repete, repete, mas a cada dia você vê uma coisa diferente, você quer melhorar um lugar ali, isso te estimula para entrar em cena, e apesar de ser repetitivo, é infinito, né? Assim, bom, pode ser porque ser repetitivo, mas podia ser maçante, isso que eu quero dizer. Mas tem uma série de descobertas que a gente vai fazendo e é uma delícia esse aprimoramento, né? Então, eu adoro e estou sempre trazendo uma coisinha a mais, né? E por fim, gente, qual a expectativa? A peça estreou nessa quinta-feira em Brasília, qual a expectativa para essa temporada aí na capital? Olha, Via Brasília é sempre muito legal, muito interessante, até pela estrutura que essa cidade tem, né? Pela importância que Brasília tem e o interesse que tem por cultura. Então, assim, ela faz parte do circuito Via Brasília, né? É importante vir. Cara, é muito gostoso estar aqui, a gente espera que as pessoas... O Centro Cultural Banco do Brasil é um lugar incrível, né? Um teatro deslumbrante, de uma qualidade. Então, assim, tem todos os afavores, no melhor sentido, assim, um bom texto, um bom elenco, um lugar incrível, uma época que a gente está precisando realmente discutir tantas coisas, né? E a gente está aqui para isso mesmo, assim. É isso, queridos. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Gente, vão assistir Sangue no CCBB. Fica em cartaz até o dia 6 de abril. E Leopoldo e Carol estão esperando vocês lá. Tchau, tchau e até a próxima.